Olá, eu sou o reverendo Padre Pedro, do Santuário Anglicano de São Jorge da Capadócia, na cidade de Campinas. E eu quero dizer qual o pensamento da Igreja Anglicana em relação à união homoafetiva. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês do que se trata a Igreja Anglicana e se ela tem ou não comunhão com Roma. Então prestem bem atenção nesse vídeo que no final eu vou explicar para vocês. Muita gente já me perguntou se a Igreja Anglicana tem comunhão com Roma, qual é a proximidade da Igreja Anglicana com Roma, e no final eu vou explicar. Cada reverendo tem o direito de querer ou não, aceitar ou não, celebrar o casamento entre dois homens, duas mulheres, duas pessoas que se amam. Porque entendemos que Deus é amor. Deus não é gênero. Deus, Ele está acima disso. E almas aliançadas têm o direito de se unir. Almas aliançadas têm direito de se unir. Nós, aqui no Santuário de São Jorge em Campinas, eu, o reverendo Padre Pedro, celebro casamentos de união homoafetiva tranquilamente, com todo amor, com todo carinho. E digo, eu vos declaro almas aliançadas. Até o fim de vossas vidas. Porque o amor é isso. Almas que se aliançam, se juntam e que passam a viver o mesmo sonho, o mesmo ideal. Então, você que já ouviu dizer, mas Deus condena, e Deus fala, quantas coisas a Bíblia condena, e quantas coisas quem fala das condenações pratica. Temos que entender que Deus... Você consegue perceber o que é relativização da verdade e da salvação através das palavras de Cristo? Ou seja, ele está dizendo ali que já que todos pecam, já que todos cometem pecados, um pecado a mais, um pecado a menos não vai fazer diferença. Agora imagine a deturpação do evangelho vindo de uma pessoa que é travestida como um sacerdote, outras pessoas que não têm profundidade na fé, veio uma pessoa como essa, que é eu não vou nem falar o que é que eu estou pensando aqui, travestido de um sacerdote, levam isso como verdades de fé e começam a acreditar nas palavras dessa pessoa, acreditando que isso é sim uma verdade revelada por Cristo. Ou seja, já que todos pecam, o que tem de mais o meu pecado? E quantas almas vão para o inferno acreditando nisso que ele está falando? Bom, agora eu vou explicar para vocês o que é a Igreja Anglicana, se ela tem ou não comunhão com Roma e qual a diferença dela para o protestantismo. O criador dessa denominação foi o rei Henrique VIII. Ele queria se divorciar da sua esposa, Catarina, e travou uma briga com Roma e com o Papa, com todo o clero da Igreja. E todas as brigas que ele travou contra o clero da Igreja e contra o Papa em Roma, ele perdeu absolutamente todas. Então o rei Henrique VIII leva essa briga para os tribunais ingleses, pressiona o parlamento inglês para a aprovação das leis do divórcio e após essa aprovação acontece o cisma, o rompimento com a Igreja Católica em 1536 e 2 anos depois vem a excomunhão do rei Henrique VIII da Igreja Católica. E desse cisma surge a Igreja Anglicana e em 1534 devido a uma proclamação real que obrigava a reconhecer o rei como chefe espiritual da Igreja Anglicana. E daí em diante foi a mesma confusão da Revolução de Lutero, até chegarmos no dia de hoje e nos depararmos com um vídeo como esse. Uma completa confusão, deturpação do Evangelho, deturpação dos sacramentos, relativização da verdade, relativização do pecado, profanações, tudo para agradar o seu próprio público. Então, os frutos de Lutero e os frutos de Henrique VIII são praticamente os mesmos, são irmãos. Não tem comunhão nenhuma com Roma. Então, está respondido.